Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus pela oportunidade de poder estar compartilhando as lições bíblicas da nossa escola bíblica dominical. E nesse primeiro trimestre de 2022, estamos estudando o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E pedimos ao Senhor que nos dê graça para que possamos estar compartilhando um pouco daquilo que temos aprendido. A lição do nosso trimestre essa aí, a capa do nosso trimestre é esta aí, a supremacia das Escrituras, como já falamos, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia ela é suprema, porque ela é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus está acima de todas as coisas. A Palavra de Deus ela é suprema, ou seja, ela é a autoridade final. Depois da Bíblia, a Bíblia que é a base de tudo, é a base da nossa sociedade, é a base da nossa fé, é a base do cristianismo. Então, queridos amados irmãos, meus irmãos, vamos estar estudando este trimestre sobre o Santo Livro. E 13 lições nesse trimestre vamos estar vendo, A primeira lição que já aconteceu foi no último domingo, a autoridade da Bíblia. A segunda lição, a inspiração divina da Bíblia. A terceira lição, a inerrância da Bíblia, ou seja, ela não erra, ela não tem erro, ela se cumpre. A quarta lição, a estrutura da Bíblia. A quinta lição, como ler as Escrituras. A sexta lição, a Bíblia como guia para a vida. A sétima lição, a Bíblia transforma as pessoas. E da oitava lição, a 13ª lição, o nosso comentarista fez, e também iremos fazer, um passeio sobre a Bíblia Sagrada. Então vamos ver, as leis e os evangelhos revelam Jesus, na lição 8. Na lição 9, as histórias e as poesias falam ao coração. Na lição 10, as profecias despertam e trazem esperança. Na lição 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E na lição 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. E a 13ª lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. É o que nós vamos estar vendo nesse trimestre. A nossa lição, ela veio diferente nesse trimestre. A CPAD deu uma inovada, e acredito ficou legal, ficou com as cores, ficou uma revista mais dinâmica. Agora nós temos, como os irmãos estão vendo aí na tela principal, um plano de aula, para que os alunos, os professores possam melhor preparar sua aula com alguma referência de alguma obra, para que os irmãos possam buscar subsídios.
E a lição do nosso trimestre, ela é comentada pelo nosso pastor Douglas Batista. Ele é líder da Assembleia de Deus, Missão, e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. E é o comentarista deste trimestre. O pastor Douglas Batista, líder da Assembleia de Deus e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. É o comentarista deste trimestre. Ele nos ajudará a reconhecer a supremacia da Bíblia na fé cristã, sua autoridade, inspiração e inerrância, e aplicá-la à vida cristã. Está aí a lição 1. A lição 1, ela traz um primeiro tópico: a origem da Bíblia e a revelação divina. Então, irmãos, a Bíblia, vai dizer os escritores sagrados, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles corroboram de um mesmo pensamento, já mostrando aqui vamos falar daqui a pouco sobre vamos ler aqui, sobre a harmonização da Bíblia, que a Bíblia se harmoniza. Então, os apóstolos sagrados, os apóstolos de Cristo, os apóstolos, os santos homens de Deus, eles assim viam, e afirmavam, inspirado pelo Espírito Santo, lógico, que a palavra de Deus, embora escrita por homens, ela vem do próprio Deus, ela emana de Deus, ou seja, não há nenhum pensamento humano, nenhum subterfúgio humano que ajudou a escrever a Bíblia Sagrada. Ela veio toda e completamente de Deus. A Bíblia, ela saiu de Deus. Os homens escreveram, porém, com a supervisão do próprio Deus, com a supervisão do Espírito Santo. Deus revelou a palavra. Amém, irmãos? E esses santos homens puderam escrever. A Bíblia é dentro da nossa declaração de fé, da CGADB, que surgiu, que ressurgiu, que foi reforçada, que foi reafirmado, nós cremos, agora em abril de 2017, quando nós tínhamos uma declaração de fé, que a Assembleia de Deus a trouxe à luz das Santas Escrituras a partir de 1969, que ela pendurou, usamos essa declaração até agora em 2017, que dizia: só as Escrituras têm a verdade absoluta, a sola Escritura, só as Escrituras têm a verdade absoluta, que era trazida muito no jornal O Mensageiro da Paz. E agora, o primeiro item da nossa declaração de fé, ele ficou mais claro, mais reforçado, quando a gente vê única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. A Bíblia é portadora de autoridade, e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Então, irmão, dentro desse primeiro tópico, a origem da Bíblia e a revelação divina,
que ela, apesar de ter, ela vem de Deus, a origem dela é de Deus e é também revelada por Deus. Então, dentro desse primeiro tópico, nós vamos estar vendo revelação geral e revelação especial. Revelação geral e revelação especial. Ou seja, na revelação geral, Deus também se revela ao homem todos os dias na história. Na história, Deus se revelou ao homem. Sim, Deus se revelou ao homem através da história. E dentro da história bíblica, né? E dentro da história bíblica, né? Há a confirmação do cumprimento da palavra de Deus, né? Por exemplo, o Império Babilônico, quando Daniel profetizou o seu fim. Eu vou pegar ali o meu bebê que ele está chorando muito. Só um minuto, irmãos. Ô papaizinho, deixa eu colocar aqui para os irmãos te verem. Olha lá, papai está gravando a aula. Vamos lá. Que papai estava falando? Então, dentro da Bíblia, dentro da história, Deus se fez revelar para o homem. Não só dentro da história bíblica, né, quando tudo aquilo que foi profetizado por Isaías, inclusive, né, por Isaías, o profeta messiânico, sobre a vida de Jesus, como ele viria, né, como Zacarias profetizou, e tudo isso se cumpriu à luz das Sagradas Escrituras, né? Além desse fator histórico, né, dentro da Bíblia, dentro da revelação geral, você também tem a história circular, né? A história circular que mostra, que prova que prova a Deus, né? Através dos acontecimentos, através das coisas que vêm acontecendo, através daquilo que foi profetizado. Deus é mostrado para o homem através da história. E quando não através da história, a outra forma como Deus se revela para o homem também é através do universo, através da natureza, através dos fenômenos naturais. Deixa eu procurar aqui Salmo 119. Salmo 19, melhor dizendo, irmão. Salmo 19. Deixa eu procurar aqui. Salmo 19. Salmo 19, versículo 1 ao versículo 4. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se a sua voz, e toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. E também, irmãos, escrevendo a Igreja de Jesus Cristo, que estava em Roma, né? Em Roma, escrevendo a Igreja de Jesus Cristo, que estava em Roma, né? Para confirmarmos dentro da revelação geral,
a revelação de Deus através das coisas do universo. Né? Deus se revela ao homem através do universo. Deus se revela ao homem através da natureza. Deus se revela ao homem através da chuva que cai. Deus se revela ao homem através, olha irmãos, dessa coisinha tão fofa. Deus se revela ao homem? Sim, Deus se revela ao homem. E nós vemos isso, o apóstolo Paulo escrevendo à Igreja de Jesus Cristo que estava em Roma, o que é que ele diz no capítulo 1, a partir do verso 18? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Mas como? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem. Por aonde? Pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, para que eles não fiquem com desculpa, para que eles não digam, ninguém pregou para mim, ninguém anunciou Jesus para mim, ninguém falou da cruz para mim. Então, irmão, aquele indinho lá da tribo Pataxó, os irmãos da Coreia do Norte, os irmãos do passado que alguém não foi lá evangelizar para eles, fiquem tranquilos, porque Deus lhe manifestou através das coisas que são criadas, através do universo. Portanto, meu querido, na revelação geral, Deus se revela ao homem através do universo. Na revelação geral, Deus também se revela ao homem no ser humano, criado à imagem e à semelhança divina. Deus se revela ao homem através do homem. Nós revelamos a Deus porque nós somos a sua imagem e semelhança, né? A natureza moral da humanidade revela a Deus. Nosso comentarista é feliz em colocar aqui, né? Embora de maneira inadequada por causa do pecado. Revela o caráter moral de Deus, embora que de maneira inadequada, né? Romanos capítulo 2, versículo 11. Por favor, porque para com Deus está assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem leis pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo ele leis para si mesmo, são lei.
os quais mostra a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, quer defendê-los. Isso é a natureza moral, irmãos, que através do pecado, Deus também se manifesta no homem através da sua imagem. Tá difícil, irmãos, mas a gente consegue. Deixa eu chamar minha esposa aqui. Dá licença um pouquinho. Ô, mozão. Mozão? Ô, mozão. É pegar seu irmão aqui para sua mãe? Venha pegar seu irmão aqui, fazendo favor. Vamos lá, irmãos. Desculpa. Quem tem filhos é assim mesmo. São 3. Né? Mas a gente chega lá. Revelação especial. Além da revelação geral, que é essa que Deus oferece ao homem através da história, através do universo e através do ser humano, da natureza moral do homem, a Mazinha está vendo. Vem aqui, mozão. Todo, entrega ele para sua mãe. Olha pra aqui. Você olha dele, tá lá. Vocês vão sair no vídeo, viu? Ela cortou o quê? Hã? Vocês vão sair no vídeo aqui. Na revelação especial. Vamos lá, lição 1. Na revelação especial, além da revelação geral, você tem onde Deus se revela ao homem através da história, através do universo e através também da imagem do homem, que é a semelhança divina. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. Você tem também a revelação especial. Se a revelação geral não for suficiente para arrebatar o homem que está indo para o lago de fogo e enxofre, Deus dá mais um reforço, que é a revelação especial. Através de que vem a revelação especial? É através desse santo livro que estamos estudando no trimestre. A supremacia das Escrituras. A Bíblia ela é suprema, e ela contém, ela não contém, melhor dizendo, ela é a palavra de Deus. Então, pela Bíblia, Jesus se revela à humanidade. Pela Bíblia, Deus se revela à humanidade. João capítulo 5, versículo 39, que Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se há testemunha de Jeová, essa testemunha de Jeová é a Bíblia. Ela é a única testemunha de Jeová. Ela é a única ferramenta que pode testificar de Cristo. É a Bíblia quem testifica de Jesus. Então, na Bíblia está a revelação especial, onde Deus se revela, onde Deus se fez revelar ao homem.
E no segundo tópico, nós vamos ver também a evidência da autenticidade da Bíblia. Evidências da autenticidade da Bíblia. Ou seja, são muitas as evidências de que a Bíblia ela é autêntica. Né? A Bíblia ela indica autoridade, né? Ela é autoridade, né? Ela se autêntica a si mesmo, conforme Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16. Ô filha, desce lá para seu irmão. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, toda a escritura, da primeira letra do Gênesis ao último ponto do Apocalipse, né? A última letra do Apocalipse, ela é divinamente inspirada. Né? Ela é divinamente inspirada por Deus. Então ela se autêntica a si mesmo, sem precisar de subterfúgio, sem precisar de ajudinha humana, sem precisar de livros. A Bíblia, ela não precisa, de fato, de subterfúgio. E para provar essas evidências da autenticidade da Bíblia, né, você tem a unidade e consistência. Né? Por exemplo, a Bíblia ela foi escrita em um período de 1500 a 1600 anos. Dentro deste longo período de 1500 a 1600 anos, a Bíblia foi escrita nesse intervalo de tempo. Né? Em 2 idiomas, sabemos disso, né? Por cerca de 40 pessoas, 40 homens e mulher de Deus, escreveu a Bíblia, né? E pessoas de classes sociais distintas, né? Você vê, por exemplo, Moisés, né, preparado para ser um faraó, formado em todas as ciências do Egito, né, um homem de grande capacidade, né? E você vê que a literatura dos livros do Pentateuco, né, é bem mais apurada, é bem mais elaborada em relação ao livro de Amós, que Amós era um agricultor, um fazendeiro, um boiadeiro, um homem do campo, né? Então você consegue ver a diferença. O apóstolo Paulo, por exemplo, com toda a influência filosófica da escola de Tarsis, da Cilícia, o apóstolo Paulo, ele tem uma literatura bem mais apurada, né? Uma literatura, um texto mais gostoso de se ler, do ponto de vista natural falando, do que, por exemplo, o apóstolo Pedro, né, que era um pescador, Tiago, né, e tantos outros. Então Deus usou esses homens dentro da sua capacidade, né? Pegando aquilo que eles poderiam oferecer para Deus, né? Deus usou cada homem, né? E
bom nós notarmos, né? Nós colocarmos na nossa mente, nós aprendermos que Deus não usou os seus homens como máquinas, né? De forma mecânica, de forma como chama, tomando a consciência, né? Como se acreditava e se dizia um pastor presbiteriano que já faleceu, Neemias Marien, né? Que ele nasceu em 22 e faleceu agora em 2007, né? Ele dizia que Deus usou os santos homens de forma mecânica, de forma automática, quando Deus tomou a consciência dessas pessoas e fez essas pessoas escreverem os livros da Bíblia, né? Que é um pensamento totalmente equivocado, né? Errôneo, e que Deus inspirou, foram inspirados pelo Espírito Santo e de forma racional escrever a Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 12, o que o apóstolo Paulo nos ensina? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus, ele não rouba consciência de ninguém. Quem rouba consciência é Satanás, que faz dos seus escravos cavalos. Deus usou cada homem, respeitando a sua cultura, respeitando a sua capacidade intelectual, a sua capacidade acadêmica, e cada um, inspirado pelo Espírito Santo, contribuiu para a formação da Bíblia Sagrada, de um livro, onde se contém 66 livros, mas se formam apenas um, a Bíblia Sagrada, né? Então, pela ação do Espírito Santo, né? E essas são as evidências internas, né? As evidências internas da Bíblia Sagrada, né? Que prova a sua consistência. E nas evidências externas, irmãos, externas, há evidência? Sim, há evidência, né? A Bíblia também ela se prova, né? Ela se prova através dos fatos, né? Através das coisas que a ciência divulga hoje, mas que, por exemplo, a Bíblia ela narra do mesmo jeito. Nós conhecemos a teoria chamada de Big Bang, não é isso? Big Bang, quando o cientista diz que onde foi como tudo começou, como tudo aconteceu, né? Ou seja, uma grande explosão de luz que trouxe vida para a Terra. Uma grande explosão, né? Chama isso de Big Bang. E esse Big Bang, pela fé, eu acredito que ele é nada mais, nada menos do que aquilo que está escrito no Gênesis. Haja luz. E disse Deus, haja luz. Então, esse haja luz de Deus é que o cientista diz que foi um Big Bang. E eles também falam do Big Crunch, né? Big Crunch, que eles dizem que é ou grande colapso, né? Big Crunch ou grande colapso, que é uma teoria, é uma teoria segundo a qual
o universo começará no futuro a se contrair-se. Eles trazem essa teoria. E devido à sua atração gravitacional, o universo vai se contraindo, até causar um grande colapso ou uma grande explosão. O cientista também traz essa teoria que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Pedro diz assim, mas os céus e a terra, que agora existem pelas mesmas palavras, se reserva com tesouro e se guardarão para o fogo até o juízo e da perdição dos homens ímpios. Aí no 10 ele continua escrevendo e nos revelando, dizendo assim, os céus passarão com grande estrondo. Isaías, no capítulo 34, versículo 4, diz, e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro. Então, irmãos, as evidências externas provam a consistência da Bíblia. Então, ela não contém erro, ela é inerrante. Então, tudo, as descobertas arqueológicas, principalmente do Israel antigo, dos povos judeus, prova a autenticidade da palavra de Deus e o despeito de ser contestada por ateus incrédulos. Irmãos? Por ateus incrédulos que contestam a palavra de Deus. Ela pode conter erro. A Bíblia, ela pode conter erro, porque o erro é natural. O erro de tradução é natural, é do homem. No século XVII, por exemplo, o próprio João Ferreira de Almeida, ele apontou 100 erros nas Sagradas Escrituras. E esses erros, lógico, foi corrigido. Era um erro de tradução. Na hora de escrever, não se atentou à verdadeira sentido do original, e traduzimos com alguns erros. E esses erros foi corrigido. Aí dá-se aí, portanto, ao nome da Bíblia, Almeida, revista e corrigida. Por quê? Porque ela foi revista e corrigida. Depois a Sociedade Bíblica do Brasil fez uma atualização desta revista, pois era de difícil entendimento da população do século XX. Aí vem mais uma versão, Almeida, revista corrigida e atualizada. Almeida, revista corrigida e atualizada. Então, erros acontecem, mas é normal. Então, as evidências externas da Bíblia, por exemplo, em 1947 foi encontrado no Mar Morto, os manuscritos, alguns manuscritos, que esses manuscritos eram até então 500 anos mais antigo
quase 500 anos, né? Mais antigo do que outros até conhecidos, né? Era mais antigo, né? Ou seja, meio milênio, né? Mais antigo. E ele se provou a sua autenticidade em verdadeira sintonia com os manuscritos até então que tínhamos em mãos, provando-se mais uma vez que a palavra de Deus ela não erra, a palavra de Deus ela não falha, a palavra de Deus ela não nos deixa dúvida, né? E último tópico, irmãos, para nós encerrarmos essa nossa primeira participação, né? A mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia, né? Ela é suprema, Nós vemos agora, por exemplo, aqui no Brasil, é o que só para trazer em forma de, como é que posso chamar? Meu Deus. Bom, me fugiu à mente a palavra que eu usaria, né? Mas para citar, por exemplo, o nosso Supremo Tribunal Federal, que vem derrubando os decretos do governo federal. O governo federal vai lá, emite um decreto, ao Supremo diz, não, esse decreto é inconstitucional. E coloca ali uma trava e o decreto torna-se nulo, sem força de lei. Por quê? Porque o Supremo ele é a autoridade final aqui na nossa sociedade. Nada está sobre o Supremo, porque o Supremo ele é a própria lei, pelo menos deve ser assim. Ele é a interpretação da lei, ele é a aplicação da lei, ele é o guardião da lei. Já ouviu muito esse termo na imprensa? Guardiões da lei. Né? Então a Bíblia, irmãos, ela é a supremacia, ela é suprema. Né? A supremacia da Bíblia. Né? A expressão do latim, por exemplo, sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Somente a Bíblia. Se alguém diz assim, eu vou fazer porque não está na Bíblia que eu não faça. Então, se não está na Bíblia que você não faça e você vai fazer, eu quero te perguntar, a Bíblia diz para você fazer? Então, se a Bíblia diz para você não fazer, embora que ela está dizendo que, embora nela não está explícita que você não deve fazer, nela também não está explícita que você deve fazer isso que você está dizendo que vai fazer. Então, aí sobressai a palavra de Deus. Então é melhor nos aquietarmos, orarmos, pedirmos direção a Deus. E em uma hora ou outra hora, isso aqui, irmão, se revelará aos nossos corações. E vamos dizer, como a palavra de Deus é maravilhosa. Eu estava relutando
Mas agora Deus falou comigo através da Bíblia. Eu não encontrei nada no passado. E queria até me desviar do santo caminho, da justiça de Cristo. Não é isso? Então, irmão, somente as Escrituras. Sola Escritura. Então, se algum cientista vier com, se algum filósofo, né, vier com alguma história, né, algo mirabolante, né, algo que de novo, que faça sentido, diz o saudoso pastor, continue com a Bíblia Sagrada, porque uma hora ou outra essa teoria cairá por terra. E a Bíblia sobressairá. Então, irmão, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a autoridade final. Inclusive, irmãos, veja como a palavra de Deus tem autoridade. Salmos. Vamos lá dos Salmos? Salmo 138. Salmo 138, versículo 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Pois engrandecestes a tua palavra, Senhor, meu Deus, acima de todo o teu nome. O Senhor colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Você ainda tem dúvida de que ela se cumprirá na tua vida, na minha vida, como também nos diz um pastor. Embora o homem ele não cumpra a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se cumprirá na vida de todos os homens. É isso aí, irmãos. Embora que o homem, que todos os homens não cumpram a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se cumprirá na vida de todos os homens. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Vamos procurar? Jeremias 1, 12. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, é sua mão que me conduz. Jeremias 1, 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se cumprirá a vida de cada um de nós. E tudo que foi que advertido para o povo de Israel,
o final das 10 tribos, das tribos do norte, o final, 70 anos de cativeiro, como profetizou Jeremias, né? Aconteceu. Porque o povo não observou a lei do Senhor. Ela se cumpre, viu, irmãos? Ela se cumpre. E tantos exemplos bíblicos que poderíamos trazer aqui agora, né? De homens que foram mal aos olhos do Senhor. O próprio Saul, que preferiu sacrificar a obedecer. Deus então rejeitou. Né? E tantos outros exemplos bíblicos, irmãos, que poderíamos explanar aqui nesse nosso bate-papo. Amém? Então a palavra de Deus, irmãos, ela é suprema. A Bíblia, ela é suprema. Por isso, o tema do nosso é a supremacia das Escrituras. Né? A supremacia das Escrituras. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, irmão, o poder da palavra de Deus, o seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica bem, como um martelo que despedaça a penha. Não é isso também que Jeremias diz? No capítulo 23, versículo 29, que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça, que esmiuça a penha, a pedra. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Nada, absolutamente nada, pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus, irmãos, ela derruba, né? Ela é capaz. Veja que ela é viva, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ela é viva e eficaz. Ou seja, ela tem vida, mas ela só não tem vida, ela produz efeito. E produzindo efeito, ela vai até a divisão da alma e do espírito. Aí eu te pergunto, onde é a divisão da alma e do espírito? Eu não sei. A teologia não sabe explicar. Mas a palavra de Deus sabe onde é a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E sendo viva e eficaz, ela torna-se apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, irmãos, essas fortalezas, Paulo chama de fortalezas em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá? 2 Coríntios. Vamos lá procurar 2 Coríntios, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 10, né? A partir do versículo 4, né? Que o apóstolo Paulo diz: porque as armas da nossa milícias não são carnais, mas sim poderosa em Deus, para destruição das fortalezas. Sabe esses pensamentos
filosóficos, muito bem treinado, que tenta ofuscar a glória de Deus, que tenta te afastar da imagem e semelhança de Deus. Esses pensamentos desses filósofos, que a maioria deles são ateu, confesso, e a função do ateísmo é fazer a humanidade desacreditar de Deus, é fazer esse pensamento cristianismo ser jogado por terra e o homem passe uma vergonha não acreditando mais em Deus. E eles têm, irmãos, uma teoria do inferno. Eles são muito bem preparados. E Paulo diz que as armas das nossas milícias, da nossa luta, não são carnais. Olha, irmãos, ela é viva e ela é eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Então ela destrói conselhos e toda altivez. Isso é altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A palavra de Deus, com a sua autoridade, com a sua infabilidade, com a sua inerrância, com a sua autenticidade, ela destrói todos esses pensamentos malignos. Ela tem poder de uma espada para penetrar no mais infinito do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Outro exemplo está aqui no terceiro subtópico. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o quê? Usando o quê? Usando o poder da palavra, irmãos. Está lá, irmão, ler Mateus capítulo 4, do verso 4, 7 e 10. Como Cristo derrotou Satanás. Usando a Bíblia. Então pregue Bíblia. Pregue Bíblia, pregue Bíblia, pregue Bíblia. E depois que falta a Bíblia, pregue a Bíblia novamente. Amém, queridos? Então, o propósito da Bíblia, nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa, amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo levar-nos à ressurreição em Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, além dele persuadir o homem, além dele convencer o homem a aceitar Jesus, ele tem esse papel de santificação na vida do Samuel, na vida do João, na vida do Francisco, na vida do Chico. O papel da santificação progressiva, aquela que nós fazemos o checklist, fazemos uma avaliação do nosso estado espiritual e nós, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor, não me deixa pecar, Senhor. Senhor, eu quero ir para o céu, Senhor. Senhor, não me deixa fora do céu. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não me deixe ir para o inferno, Senhor. Ajuda-me a santificar. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o Espírito Santo te moldando, te persuadindo,
Isso é o temor de Deus sobre a tua vida. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativa, pois seus valores são absolutos. Tá, irmãos? Tá aí, ó. Seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Tá bom, irmãos? A fidelidade deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica. Pregue Bíblia, pregue Bíblia, pregue Bíblia. E através dela, os pecadores serão convencidos do pecado e da justiça. É a palavra de Deus que convence o homem do pecado. É a palavra de Deus que santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, a oração sacerdotal de Jesus. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho pregado. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra de Deus, irmãos. Pregando a palavra de Deus, pregando a Bíblia, pregando Jesus, anunciando Jesus, algo acontecerá.